tarde, aprasquianos e aprasquianas. Eu sou o Cabo Rafael Neto, secretário-geral da Prasc na gestão 2022-2024. E agora, às 13 horas e 30 minutos, de acordo com o edital de 13 de dezembro de 2021, convoco em primeira chamada para a Assembleia Geral Extraordinária da Prasc, a realizar-se às 14 horas de hoje, 21 de dezembro de 2021, em segunda chamada, de forma online, aqui pelo Facebook da Prasc. Bom, em razão de nós termos 30 minutos de intervalo até a segunda convocação e para a Assembleia Geral, então, que se inicia às 14 horas, nós vamos passar algumas informações do jurídico. Então, estando aqui com a gente, o advogado Leonardo Borchá, Cabo Louro também, do coordenador do jurídico, futuro jurídico aqui da gestão. Então, com a palavra, Borchá, boa tarde. Boa tarde a todos. Rafa Neto, Cabo Louro. Primeiro, queria iniciar, Sandra, dizendo que, por um acaso, acabamos tendo esse informe jurídico extraordinário hoje, o que é uma notícia maravilhosa, porque nós fomos, digo surpreendidos, mas esses surpreendidos não é que nós não estivéssemos trabalhando muito para isso, mas é que já tinha encerrado o expediente forense, já estávamos com as atividades encerradas, acreditando então que a nossa liminar ficaria para o próximo exercício, quando fomos surpreendidos pelo deferimento da liminar da Prasc. Então, foi ótimo que nós possamos ter este pequeno momento aqui. E antes de iniciá-lo, eu queria aproveitar a aura dessa liminar que nós conseguimos, que certamente foi a última decisão daquele gabinete neste exercício, assinada às 7h50 da noite, antes de fechar o gabinete, no último dia do Poder Judiciário. Então, aproveitar a aura do deferimento desta importante liminar para, aproveitando este intervalo, desejar uma magnífica gestão da Prasc para os diretores eleitos. A Prasc, ela é gigantesca, todos os passos que acontecem aqui dentro refletem sobremaneira na vida de toda a tropa dos policiais e bombeiros militares. E é por isso que aproveito essa aura para que ela possa contagiá-los e que possamos, então, ter uma magnífica gestão pela frente. Boa sorte. Obrigado, doutor Leonardo. Boa tarde a todos aqui no estúdio, a todos que estão nos acompanhando, a todos os associados. Dizer que realmente a notícia que o doutor Leonardo acaba de passar foi um presente, né, para o nosso associado, que eu acredito que, de maneira geral, um percentual bem grande não imaginava mais ver essa conquista esse ano. Então, cria, logicamente, uma expectativa positiva de que tenhamos, no início do próximo ano, uma situação diferenciada com relação àqueles descontos que foram efetuados agora no 13º e nos pagamentos que já passaram. Agora, a briga é outra, o passo é outro, né? A situação e o acompanhamento e a cobrança serão outros, mas a gente continua na torcida para que o objetivo seja alcançado. E aquilo tudo que o associado sonha com relação a esses descontos chegue no que ele deseja. Ou seja, se restabeleça o que foi descontado, né? E dali para frente continue tendo aquele desconto. Na realidade, ninguém nunca acha justo o desconto, né? Mas que o que dá para suportável. Que ele seja lícito, pelo menos, né? Lícito e suportável. Né? Obrigado, Louro. E vamos conversar, então, um pouquinho sobre essa decisão. Então, nós tivemos uma série de notícias, foi uma montanha-russa as últimas semanas. Eu devo ter gravado essa semana passada 3 vídeos só sobre este tema. Então, nós tivemos uma montanha-russa de informações, Louro. Então, nós tivemos primeiro as outras categorias conseguindo suas liminares, né, civis, conseguindo suas liminares contra o desconto de prévio. E após nós vimos essas categorias tendo essas liminares suspensas por decisão do Tribunal de Justiça. A luta deles não está perdida de maneira nenhuma, mas as liminares foram suspensas e não terão vigência, e o desconto do IPREV em face destes continuará. Após isso acontecer, nós continuamos o contato com o gabinete e explicamos que a situação dos militares estaduais era distinta.
que os militares estaduais não poderiam estar alcançados por aquela reforma da Previdência Estadual dos civis, porque eles não foram em nenhum momento citados naquela reforma. Que, na verdade, os descontos que o IPREV vem aplicando nada mais são do que tributos sem lei que o preceda, ou seja, totalmente ilícitos. A tese extremamente explicada na nossa petição foi reforçada diuturnamente nos ouvidos do gabinete, seja do magistrado, seja dos assessores. E, claro, chegou um momento que nós não esperávamos mais que ela viesse nesse exercício, quando no sábado de manhã abri o sistema e tive a grata surpresa do deferimento da nossa liminar. Então, eu conto essa história porque a liminar ela vem num momento em que outras categorias perdem as suas e pelas particularidades do militarismo, dos militares estaduais, pela necessidade de termos o sistema de proteção social dos militares, pelas excepcionalidades da categoria, é que nós conseguimos, então, em detrimento dos demais, alcançar a nossa liminar. E aí a pergunta... pode falar, Laura. Em outras palavras, o jogo não iniciou muito favorável a nós, mas no final a conclusão está sendo, na realidade, a nossa classe é que está sendo, de fato, mostrou-se na realidade, né, de fato, que o direito estava conosco, né? Então, importante isso aí, conseguir, porque se ter o direito é uma coisa, agora tu conseguir provar que tem esse direito e conseguir convencer o magistrado a conceder esse direito é uma situação bem mais complicada, né? E as outras categorias que sabiam lá desde setembro, outubro, que seriam atingidas pela reforma da Previdência, Louro, eles prepararam antes seus enfrentamentos jurídicos, eles tiveram mais tempo antes mesmo do desconto começar para preparar esse enfrentamento. Nós soubemos que foi aplicado o desconto do IPREV, passamos a noite em claro elaborando a nossa nova tese e apresentando ao Poder Judiciário. Então foi uma corrida contra o tempo para poder ter essa decisão ainda esse ano, o que nos deixa muito satisfeitos por ter conseguido não só demonstrar o direito, mas também vencer a corrida contra o tempo. E nessa corrida contra o tempo, Louro, é onde vem certamente a maior dúvida dos aprasquianos que assistem a nosso intervalo da Assembleia Geral, não vamos chamar de informe jurídico, né, Sandra? Isso. A maior dúvida deles será, agora, doutor Leonardo, então, temos a liminar, ordem judicial se cumpre, não aporta nos autos ainda nenhum recurso sobre o tema, então as folhas serão refeitas, estaremos com tudo isso corrigido imediatamente. Certamente é a vontade de todos, e especialmente a minha. Mas eu ainda não tenho essa informação. Eu posso dizer aos senhores que nós estamos em contato constante com o IPREV, que, claro, o IPREV já tem notícia da nossa liminar, o jurídico do IPREV fará certamente seu posicionamento interno sobre como deve se fazer esse cumprimento, esse encaminhamento da liminar, e logo nós teremos notícias mais precisas para os senhores. Diria, neste exato momento, que a probabilidade de revertermos a folha ainda de dezembro, ela é dificultosa. Nós teremos uma nova corrida contra o tempo para fazer com que ela se cumpra já. Mas eu posso dizer para os senhores que, independente de conseguirmos ou não, e teremos um empenho enorme para conseguir mesmo a reversão da folha já, em detrimento disso tudo, agora é o momento de comemorar, saber que nós alcançamos uma decisão histórica, uma decisão necessária, uma decisão que reflete exatamente em seus termos, naquela bela aula de direito que o Zanini dá na decisão, ela reflete exatamente a justiça aos militares estaduais e que nós não descansaremos enquanto ela não estiver sendo cumprida na folha dos senhores. Então fiquem tranquilos, estamos trabalhando e muito contentes por termos conseguido, no apagar das luzes, essa magnífica decisão. Muito bem. Doutor Leonardo, fugindo um pouco do assunto do IPREV, eu hoje acompanhei o último vídeo, eu acredito, do presidente que está saindo, do subtenente Pavlik, meu amigo particular, casualmente, né? E ele narra naquele vídeo uma situação que preocupava todo o associado, que era a dívida das ações com a doutora Grace, que eu não tive a satisfação de conhecer ainda, estou falando o nome, mas não conheço ela pessoalmente. O senhor também poderia dar umas pinceladas como é que foi feito esse encaminhamento, como é que foi feito esse acordo extrajudicial, como se encaminhou e como se chegou nesse denominador?
Primeiro, Louro, eu queria dizer assim, às vezes eu vejo os nossos grupos de WhatsApp, eles são numerosos, eu não consigo acompanhar todos. Pessoal, quando for mandar, né? quando for mandar dúvida, manda no meu privado. O WhatsApp eu nem sempre consigo acompanhar os grupos. Mas eu vejo, e neste passar de 3 anos, muitas vezes eu vi comentários, o jurídico, o doutor Leonardo, cuidando da defesa da APRASC. Primeiro eu queria esclarecer, Louro, que a defesa da APRASC neste processo nunca foi feita por mim. Certo. Ela nunca esteve no meu encargo. Eu sempre fui cuidadoso, sempre fiz aconselhamentos à diretoria, sempre fiz o meu papel de me comunicar com a categoria aqui como jurídico central, mas o escritório que à época foi escolhido para fazer essa defesa foi o Dr. Noel Baratieri, que trabalhou arduamente até os últimos graus de jurisdição. Mas, mesmo com esse trabalho do Dr. Noel, então, e não meu, nós tivemos no transcurso a vitória processual da doutora Grace, né? Nós já tivemos, quando houve a derrota no 2º grau de jurisdição, as nossas probabilidades já se tornavam remotas. E quando o recurso especial não foi recebido no 3º grau, e logo após ele foi, o próprio agravo de recebimento do recurso especial também foi indeferido, se demonstrou por A mais B que o término processual havia acontecido. E isso se soma à situação da adjudicação dos automóveis e da sede que foi encaminhada à APRASC. Então, neste transcurso, um valoroso colaborador que atuou em diversos processos e que tem relacionamento também com a doutora Grace, atuou para intermediação de uma resolução e acabou ajudando o presidente Pavilic a chegar em termos que pudesse parcelar essa obrigação em 10 anos. O conceito da situação seria permitir o parcelamento para que a APRASC possa cobrar os beneficiados com auxílio do Dr. Rogério, da doutora Grace ou de outros profissionais, mas acho que eles estão muito envolvidos nesse tema, e que com isso a APRASC possa receber exatamente daqueles que foram beneficiados e possa pagar o profissional que à época conseguiu trazer benefícios em folha, que seriam o das horas extras e o dos subtenentes. Então, o conceito é basicamente esse. Eu não tenho aqui em mãos todos os detalhes, até porque é uma questão administrativa. No dia da feitura do acordo, eu participei da reunião, na última reunião, fiz algumas ponderações que eu achei importantes, como para que sejam disponibilizados os dados e as informações para que a APRASC possa cobrar os associados, mas os encaminhamentos eles foram feitos como gestão mesmo, e em uma decisão que eu acho que ela era de alguma maneira improrrogável, Louro, pois naquele instante haviam ordens de adjudicação bastante complexas. Não, a gente vem, como nós estamos na iminência de assumir aqui a nossa... Então o pessoal cobra, né? E os grupos de WhatsApp, como o doutor bem colocou, eles não perdoam, né? Não perdoam, com razão. E como a gente, assim, eu, por exemplo, não tive acesso ainda a essa documentação, não sabia o que responder, por isso que eu aproveitei a oportunidade, né? Que o doutor estava aqui assim para que esclarecesse com mais profundidade. Eu sei que vinha acontecendo a transição, né, Rafa Neto, e a transição trouxe diversos documentos, mas eu vinha, até durante a transição, eu vinha ansioso sobre o meu momento na transição, porque eu não queria que vocês também recebessem a gestão sem ter todas as informações, e o Rafa Neto estava presente, sabe que eu fiz questão de trazer o máximo de informações que eu tinha sobre o tema. Na verdade, até vou pontuar sobre essa questão de transição. Nós recebemos todos os documentos, né? Não conseguimos analisar todos, porque são numerosos, né? Esse é um tema que pegou todos nós de surpresa, e até porque, até onde me consta, na verdade só participou dessa decisão o presidente, é isso? Porque o subnereu, que é Nereu, né? O diretor financeiro, informou ali na presença do doutor, e até o doutor depois comprovou que, né, eles não sabiam mesmo, também desconhecia o teor desse acordo. E aí, como na verdade nem os membros da transição que estavam saindo e os que estavam recebendo tinham informações, a gente também não consegue passar a informação para o associado, né? Até me pareceu que, na verdade, existiam 2 membros que eram da atual gestão e 2 da nova que vai entrar. Nesse momento, parecia que os 4 eram da gestão que iria entrar, né? Porque ninguém sabia de acordo, ninguém tinha essa informação.
Rafa Neto, como eu já disse algumas vezes, o meu papel é advogar, né? Então os atos de gestão não são comigo, então eu não saberia dizer certamente que diretores tinham conhecimento ou não. Mas eu fiz questão de trazer em mãos para vocês, até porque eu sabia da cláusula de sigilo que existia naquele acordo, etc. E eu não podia correr o risco que a nova gestão não tivesse todas as informações. E é por isso que eu trouxe diretamente em mãos para vocês. Quais eram os diretores que participaram e sabiam? Aí temos que conversar com o gestor que responde até hoje, né? Ô, doutor, outro detalhe importante, aproveitando que nós temos uns minutinhos... Mais uma vez nós fomos pegos de surpresa também na última sexta-feira, que na verdade, pelo que a gente conheceu, a Prask tinha uma estrutura com 3 advogados, 3 pessoas no jurídico, né? Aqui da Prask, uma advogada, uma outra contratada e uma estagiária. E essas pessoas eram responsáveis por passar informação, por fazer aquele primeiro acesso, inclusive em primeiro momento muito elogiado pelos associados, né, que conseguiam às vezes uma informação, e nos surpreendeu a saída deles, né? Na verdade, recebemos a informação simplesmente que eles foram demitidos, 2 funcionários. O doutor sabe como é que vai ficar essa questão aí para o associado da informação, já que a gente, né, muito provavelmente não vai conseguir atender a demanda que antes era realizada por 3 profissionais e agora vai ser realizada apenas por um estagiário. Doutor, teria alguma coisa para falar sobre isso? Ou até mesmo, de repente, se colocar à disposição para nos ajudar nesse cenário? Eu não sei, Rafa, eu não sei quais foram os funcionários que saíram, então não vou saber dizer todos os detalhes. Mas entre os que saíram, teve uma funcionária que conversou comigo e eu até falei com o Cabo Louro, eu estava preocupado, eu não queria que ela saísse, porque ela é uma peça fantástica, que é a doutora Carol. Né? E eu realmente falei de como essa peça evoluiu no atendimento e como ela fez aquilo que nós chamamos de um abraço associativo aqui na Prask, recebendo em nome da associação as dúvidas de todos os associados. Então é uma advogada que eu queria aproveitar aqui para declarar a minha admiração por ela. É uma advogada fantástica, mas eu não consegui convencê-la a permanecer. Talvez no futuro possamos conversar. Ela é uma peça muito importante e que gosta muito da Prask e dos apraskianos. Inclusive, se eu não me engano, o pai dela, inclusive, é sócio e praça. Então, é uma pessoa muito envolvida com a categoria e que vestiu a camisa o tempo inteiro. A sua falta nas informações, ela realmente será sentida, inclusive, por mim, porque ela era vamos pensar assim, uma proteção muito grande. O número de trabalho que ela representava antes de repassar ao jurídico central era muito grande. Então, certamente, também terei que me debruçar para vencer a ausência dela. Mas, naturalmente, posso dizer aos associados que, embora essa peça em particular fará muita falta, ninguém é substituível. Quem montou toda essa estrutura de atendimento com a doutora Carol foi um conceito que acabou surgindo como idealização minha, quando eu percebi o que o associado queria. E quero dizer que pode ter certeza que as peças são substituíveis e que, claro, o meu escritório está à disposição. Hoje em dia, acho que praticamente toda a categoria tem até meu WhatsApp pessoal e a gente continua atendendo e ninguém ficará sem informação. Mas é claro que sentiremos falta da doutora Carol em especial. Não, eu acho importante, né, pontuar sobre essa questão, até porque possivelmente o associado vai perceber, né, Sim. que a demanda é bem grande e talvez o atendimento não seja o desejado. Né? E a doutora Carol eles já conheciam, né? Então talvez sinta falta, mas podem ter certeza que a gente... Claro, precisa agora idealizar uma substituição, né, Rafa? Isso é necessário, mas isso tem que ser feito com inteligência, tranquilidade e, naturalmente, o jurídico central, como sempre, está à disposição dos senhores. Até eu pontuo isso porque mais importante que o problema é a solução, né? Porque o associado, ele, na verdade, ele precisa da solução. E parte de nós, gestores e, solidariamente, o escritório de advocacia central, né? Que também é um auxiliar nesse quesito, trazer essas soluções. Vamos encontrá-las, Rafa, sem dúvida. Acho que inicia hoje esse prosseguimento, né? Exatamente. Deu nosso horário? Temos mais uns 2 minutinhos ainda para...
as considerações Quer pontuar finais. alguma coisa, doutor? É sobre essa questão da folha de dezembro, não sei se tu falou, estava aqui meio Eu falei, mas vamos repetir. Vamos o pessoal repetir. está muito, os associados aí querendo saber se vai rodar uma nova folha, quem está entrando agora vai rodar essa Policiais e nova folha. bombeiros militares, neste momento comemoremos. Fizemos um ato histórico de alcançar, como disse, no apagar das luzes, uma liminar gigantesca em detrimento da derrota de diversas outras categorias que buscavam o mesmo. Então, saibamos que foi feito um trabalho magnífico para que isso acontecesse. Mas existem respostas que nem eu, o advogado da causa, sei responder. Existem questões que dependem da avaliação interna que o IPREV fará desta decisão, que dependem se eles vão recorrer ou não, ainda não apresentaram nenhum recurso, dependem de uma série de situações. Mas eu posso dizer aos senhores que a nossa tese é robusta, os descontos previdenciários aplicados aos senhores são inegavelmente ilícitos e que a ordem judicial se cumpre e, portanto, contem comigo para que ela se faça cumprir o quanto antes. Não sei dizer ainda se será possível rodar nova folha, se é isso que será determinado, mas saibam que estarei acompanhando de perto e que tão logo os benefícios dessa liminar estarão alcançando os senhores. Respondido? Tá bem. Eu gostaria só de dizer que foi uma satisfação ter conhecido o Dr. Leonardo, né, no decorrer de todo o mandato do subtenente Pavilic, quando eu tive mais contato com ele. E agora sim que a gente aprofundou um pouquinho mais e pude conhecer o potencial do Dr. Leonardo. Dizer que foi uma satisfação, não sei quais são os passos que serão dados daqui para frente, né, mas quero dizer que foi uma satisfação ter conhecido a pessoa do Dr. Leonardo, né? E a forma de trabalho, a forma responsável, a forma ativa, né? Dinâmica, sempre buscando o bem do nosso associado. Poxa, muito obrigado, Louro. Muito obrigado mesmo. Tá bem, chegando daqui a pouquinho, 14 horas, então a chamada em segunda convocação, a gente vai chamar o presidente para adentrar ao recinto, então, Isso, né? O presidente, acho que o Ditade também, né? Isso, a gente se despede aqui e vamos chamar os membros da diretoria 2022-2024. Obrigado, Louro.
Agora, 14 horas, passo a fazer a leitura do edital de convocação. Pelo presente, convocamos todos os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, associados à APRASC, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária da APRASC, de acordo com o estatuto dessa entidade, a se realizar no dia 21 de dezembro do corrente ano, por meio de uma live no site Facebook, no endereço www.facebook.com/aprasc. Às 13 horas e 30 minutos em primeira convocação, às 14 horas em segunda convocação. Ordem do dia. 1. Posse da nova diretoria da APRASC para que exerça a gestão nos exercícios de 2022 a 2024. 2. Posse do novo Conselho Fiscal da APRASC para que atue nos exercícios de 2022 a 2024. Florianópolis, dia 21 de dezembro de 2021, assina João Carlos Pavilic, presidente da APRASC. Passo a palavra, então, para o presidente Sargento Newton César Facenda para que tome a posse. Aprasquianos, primeiramente, agradecer a Deus, a minha família, essa caminhada, né? Todos os meus diretores que aceitaram esse desafio, é onde que a gente fez essa campanha, e também, principalmente, a todo aprasquiano que nos deram o voto. Começamos uma nova etapa, certo? Tudo que a gente colocou lá atrás, a gente vai colocar em prática. Só dá uns dias aí que a gente vai colocar justamente tudo isso que a gente levou um compromisso com a categoria. Então, portanto, tomo posse e declaro empossados todos os demais membros da diretoria, gestão 2022 a 2024. Passo a palavra para o Sargento Sidnês Antônio Didati, membro titular do Conselho Fiscal. Boa tarde a todos. Eu tomo posse e declaro empossado os demais membros do Conselho Fiscal. Bom, agradecemos então a todos os presentes, aqueles que participaram ali deixando sua mensagem. Desejamos uma ótima gestão à nova diretoria, que possamos unir cada vez mais a categoria, em especial os nossos associados, principalmente nesse momento tão importante, onde estamos na iminência de projetos que vão impactar diretamente na vida dos praças de um modo geral, e nós estaremos lá com certeza defendendo, né, aquilo que a categoria necessitar. Eu declaro então encerrada a Assembleia. Tenham todos uma boa tarde e muito obrigado aí pela atenção. Então, empossada a nova diretoria da APRASC nesta tarde, nesta Assembleia Geral que se encerra neste momento. Parabéns e muito obrigado pela audiência.